Você malha 4 vezes por semana. Não fuma, dorme razoável, não está acima do peso. E mesmo assim, o médico olha para o seu exame e fala: pré-diabetes. Isso não faz sentido nenhum. Você fez tudo certo. Ou quase tudo. Existe um processo acontecendo dentro do corpo de pessoas ativas que ninguém explica direito. Não é falta de exercício. O exercício está lá, funcionando, fazendo o que deveria fazer. O problema é o que está acontecendo em outro lugar. Um lugar que a corrida, a musculação e a bike não alcançam. E enquanto você não entender isso, pode continuar malhando todos os dias e ainda assim caminhar na direção do diabetes sem perceber. Vou te mostrar exatamente como isso acontece. A maioria das pessoas acredita que exercício é o maior protetor metabólico que existe, que se você se mexe, seu corpo está em ordem. Essa ideia faz sentido, é intuitiva, é o que todo mundo fala, é o que aparece em campanha de saúde pública, e ela não é errada, ela é incompleta. E essa diferença é tudo. Pensa numa porta pesada, uma daquelas portas de banco antigo, de aço, que precisa de força para abrir. Essa porta é a entrada da glicose nas suas células. Do outro lado dela fica a insulina empurrando. Quando tudo funciona bem, a insulina chega, empurra a porta, a glicose entra, suas células têm energia, o sangue fica limpo. Simples. O exercício faz uma coisa extraordinária nessa porta. Ele a lubrifica, ele instala molas, afia as dobradiças. Depois de uma boa sessão de treino, especialmente nos músculos que você acabou de usar, essa porta abre com muito menos esforço. A insulina empurra mais fácil. A glicose entra mais rápido. Isso é sensibilidade à insulina, e o exercício é um dos melhores recursos que existem para melhorá-la no tecido muscular. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você tem mais de uma porta. Seu fígado tem uma também. E o fígado é responsável por uma parte enorme do controle glicêmico. Ele regula quanto açúcar libera no sangue entre as refeições, ele decide quando segurar e quando soltar. A porta do fígado não responde da mesma forma ao exercício. Ela responde à dieta. Ela responde ao sono. Ela responde ao acúmulo de gordura no tecido hepático. E é aí que mora o vilão invisível. Quando você come muito açúcar refinado, muita farinha, muito ultraprocessado, mesmo que você malhe, o fígado começa a acumular gordura. Esse processo não dói, não tem sintoma. Você não acorda diferente. Você continua treinando, continua se sentindo bem, continua achando que está tudo certo. Mas dentro do fígado, a gordura vai se depositando lentamente e a porta hepática vai ficando mais pesada, cada vez mais difícil de abrir. A insulina precisa empurrar com mais força. Com o tempo, ela não consegue mais abrir direito. Isso tem nome: resistência à insulina hepática. E ela pode existir numa pessoa que corre 5 quilômetros 3 vezes por semana. Não é contraditório. É biologia. O músculo e o fígado são territórios diferentes com respostas diferentes. O exercício aeróbico melhora a sensibilidade nos músculos que você usa. E faz isso bem, faz isso de verdade. Mas ele não chega até o fígado com a mesma força. Isso não é especulação. É mecanismo consolidado na fisiologia metabólica. A gordura hepática é determinada principalmente pela dieta e pelo balanço calórico, não pelo volume de treino aeróbico isolado. Então, o que acontece ao longo dos anos numa pessoa ativa que não presta atenção nisso? No começo, o corpo compensa. O pâncreas percebe que a insulina está tendo dificuldade e produz mais. Não está faltando insulina, está sobrando. E por enquanto isso resolve. A glicose continua sendo controlada. O exame volta normal. A pessoa não percebe nada. Isso pode durar anos. O problema é que o pâncreas tem um limite. Ele não é uma fábrica com capacidade ilimitada. Enquanto ele produz insulina em excesso para compensar a porta pesada do fígado, ele vai se desgastando. Silenciosamente. Sem aviso.
E a pessoa ativa continua malhando, continua achando que está protegida, continua chegando no exame anual achando que vai estar tudo bem. Até o dia em que a glicose de jejum vem 103, 107, 112. Pré-diabetes. E o médico olha para o histórico e faz aquela cara de não entender. Porque no papel, essa pessoa não deveria estar aqui. Mas o problema nunca foi o músculo. O problema foi o fígado. E o fígado não estava sendo cuidado. Estava sendo bombardeado de um lado pela dieta e de outro pelo sono ruim. O sono entra nisso de um jeito que pouca gente conhece. Uma noite mal dormida. Não precisa ser apneia, não precisa ser insônia severa. Basta 5 horas ao invés de 7. Já é suficiente para elevar o cortisol e a resistência à insulina no dia seguinte. O corpo estressado, acordado demais, libera hormônios que fazem a porta ficar ainda mais pesada. Você treinou na segunda, dormiu mal na terça, e boa parte do benefício metabólico que o exercício gerou foi parcialmente comprometido pelo cortisol da madrugada mal dormida. Isso não é catastrófico num dia isolado, mas ao longo de anos, esse padrão acumula. E aqui fica a virada de perspectiva que esse vídeo veio trazer. Exercício não é inútil. Longe disso. Ele é essencial. Uma pessoa sedentária com a mesma dieta teria chegado no mesmo lugar muito mais rápido e muito mais grave. O exercício retardou, compensou, amorteceu. Mas ele não é um escudo absoluto. Ele não cobre todas as portas. E quando você entende isso, você para de usar o treino como desculpa para não olhar para a dieta. Você para de achar que dormiu mal, mas malhei, então tá compensado. O corpo não faz contabilidade simples. Ele não soma colunas e corta 0 com 0. O que faz sentido, quando você entende o mecanismo, é integrar. Não por disciplina, por entendimento. Quando você sabe que o fígado responde à dieta e não ao exercício, você olha para a alimentação de outro jeito. Não como punição, não como sacrifício, mas como a manutenção da segunda porta, aquela que o treino não alcança. Quando você sabe que uma noite mal dormida tem custo metabólico real, você passa a tratar o sono como parte do protocolo, não como luxo de quem tem tempo. A pessoa ativa que desenvolve pré-diabetes não falhou. Ela apenas acreditou que uma peça resolvia o jogo inteiro. E agora você sabe que o jogo tem mais de uma porta. Se esse mecanismo te surpreendeu, provavelmente você também vai ter a cabeça aberta pelo próximo vídeo, onde a gente mergulha no que acontece no seu fígado quando você come ultraprocessado por 30 dias seguidos. O que aparece lá dentro é algo que nenhum exame de rotina vai te mostrar cedo o suficiente. Deixa nos comentários. Você conhecia alguém ativo que desenvolveu diabetes? Ou você mesmo teve um resultado que não esperava? Quero saber. Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Para avaliação e orientações individuais, consulte um profissional de saúde.